Veja, nosso Senhor Jesus Cristo não mandou escrever nada. Nosso Senhor Jesus Cristo mandou pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é o anúncio de Cristo, o Messias, o Filho de Deus, morto e ressuscitado para a nossa salvação. Você vai ver um resumo disso muito bonito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 1 e seguinte. Eu mesmo recebi do Senhor o que eu vos transmiti. O Evangelho que vos transmiti. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O cristianismo não nasce da Bíblia. Se a gente dissesse isso, seria ignorância histórica e teológica. O cristianismo nasce de Cristo. A nossa fé é numa pessoa, não é num livro. Nós cremos em Cristo e acolhemos as Escrituras como palavra de Deus porque elas dão testemunho de Cristo. A palavra de Deus não é primeiramente a Bíblia. A palavra de Deus é primeiramente Cristo. No princípio era o verbo, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E quem interpreta a Escritura é a igreja inspirada pelo Espírito Santo. A igreja não está acima da Bíblia, mas a Bíblia, vou repetir o gesto que eu fiz de outra vez, nasceu aqui, na igreja. Dom Henrique, a Neide Maria está perguntando assim: eu gostaria de saber, uma pessoa sendo católica, mas não gosta de imagens e nem de acompanhar a procissão, isso é normal? Não, isso é um católico rabo de cabra. É um católico de meia tigela. É um católico que precisa entender o significado das imagens. Um católico não deve ser católico pela metade. Você é católico de corpo inteiro. Agora, é preciso estudar. Não é dizer eu não gosto das imagens. É dizer qual é o sentido das imagens na fé católica. Não é? As imagens, veja, todas as igrejas apostólicas usam imagens. Ou imagens como nós usamos, ou ícones. Está certo? Aqui mesmo na sala, não sei, acho que não dá para mostrar, tem um ícone, mas você conhece o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Os orientais não usam imagens, usam ícones, quer dizer, quadros pintados, né? Em geral de madeira. Então, isso é de fé. Usar as imagens, venerar as imagens, não adorar, venerar, não é? Quer dizer que nós cremos que porque Deus se fez carne, Deus se fez matéria, Deus se fez homem, então a matéria se torna canal da graça de Deus. E como Deus, que não podia ser visto no Antigo Testamento, agora tem uma imagem que é Jesus, que é o Filho, Colossenses 1,15, Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Então, fazer imagem de Cristo é dizer, eu creio que Jesus é Deus. Eu creio que o Deus que era invisível, agora tem uma imagem, se fez visível. Negar o uso das imagens é negar a verdade da divindade de Cristo. É negar a encarnação. Foi aí que surgiu a briga por causa das imagens. A iconoclastia, que é uma heresia. E era por influência dos judeus. A iconoclastia, veja, o ódio às imagens, o não gostar de imagens, surgiu no cristianismo no fim do primeiro milênio. O primeiro milênio todinho não teve problema. Lá pelo século sétimo, oitavo, por influência dos muçulmanos, que chegaram na região do Império Romano, regiões cristãs, por influência dos muçulmanos e dos judeus, alguns cristãos começaram a querer negar as imagens. Então, se você é muçulmano ou se você é judeu, negue as imagens. Se você é cristão, não pode negar, não. Não pode negar, não.
Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Houve um professor meu, o padre Karl Becker, um jesuíta, professor na Gregoriana, ele nos escandalizou a todos, mas depois eu pensei, ele tinha razão. Ele nos escandalizou a todos em sala de aula, quando um dia, em sala de aula, ele chegou e disse: gente, a Bíblia foi escrita por católicos e para os católicos. Eu fiquei escandalizado e chocado na hora, mas depois eu pensei, não é que o velho tem razão? É verdade. Só existia a Igreja Católica, primeiro começa por aí. Só existia a única Igreja de Cristo. Não tinha mais nada, Não é? né? Não tinha mais nada. Eles que escreveram por inspiração divina. E, portanto, somente a Igreja precede a Sagrada Escritura. Sim. Primeiro existiu a Igreja, depois a Bíblia. É a igreja Não é? que fez a Bíblia, não a Bíblia que fez a igreja. Exato. Não é? A Bíblia foi escrita por católicos e para os católicos. Expliquei o sentido da imagem. Então, voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes, colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. O que eu expliquei a vocês é o seguinte, um católico, como também um ortodoxo, um cópita, qualquer membro de uma das igrejas apostólicas que vem realmente dos apóstolos, nenhum deles pode fazer isso, pegar a Bíblia e dizer, eu vou olhar a Bíblia aqui, eu interpreto a Bíblia, e depois eu julgo se a igreja está ou não de acordo com a interpretação. Isso não existe. Não adianta. A igreja vem antes da Escritura. Não adianta. A igreja vem antes da Escritura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai.
Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe-o a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão.